Então, bom dia a todos que já estão aqui na sala. A gente grava normalmente o Papo à Mesa e coloca no canal do YouTube da Vera Kiss. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa contra, porque as caras e vozes são aleatórias que aparecem aqui no Zoom, além da Paula. Então tá, então ok, estamos gravando formalmente agora, continuo gravando. Queria agradecer por mais esse Papo à Mesa tão gostoso, tem sido muito gostoso. E hoje, como não haveria de ser, um tema maravilhoso, com alguém muito competente, e acho que um tema que não que foge no mau sentido, mas que foge no maravilhoso sentido, que foge do nosso conhecimento clássico, né? Vamos falar de literatura, gastronomia e mais um monte de coisa que a Paula vai ensinar para a gente. Então, Paula, antes, né, como você também é autora desse projeto, eu vou pedir para vocês para falar rapidamente de um projeto que tem tudo a ver, mas só para deixar com vocês aqui, que é o nosso workshop que acontece no final do ano e que aborda também temas muito diferentes e eu queria lembrar para vocês. Final do mês, Ju, mês de maio. Isso, final de maio, eu falei errado. Final de maio, e que é um projeto internacional. Ano passado a gente trabalhou especificamente Brasil, Espanha e um mexicano, e esse ano a gente vai trabalhar, né? Ouvir as perspectivas de profissionais franceses. E aí, por quê? Porque a ideia, como aqui, não aqui é mostrar diferentes perspectivas, né, e visões da alimentação, e nesse workshop a gente vai falar de controvérsias e pontos de vistas diferentes. Então, a gente são 6 dias, a cada dia vocês, né, os inscritos recebem 2 vídeos de 2 pesquisadores diferentes. A gente está tentando colocar Brasil, França, mas tem dias que ficou só França. Tudo traduzido, tradução simultânea, legenda nos vídeos, onde cada um defende e fala do seu ponto de vista. Então, a gente começa com configuração atual, né, dos sistemas alimentares, com o João Rastuani, que é um francês, e ele fala como esse sistema de produção de alimentos deveria mudar, e a Cristina Mello, que fala como é que a economia vê esse alimento e o que também deveria mudar nessa visão. No segundo dia, a gente fala de mitos e verdades, com o Didier Montet, ele fala, então, de verdadeiros riscos sanitários, porque tem muito mito aí dentro. E a Nicole Darmon, que é uma nutricionista, e é muito interessante porque ela explica bem como os scores, Nutri-Score, aqueles logos frontais de alimentos e outros, como é que eles foram montados, fala até da classificação nova, como é que eles foram criados e como eles são estudados até hoje em dia e alguns aspectos controversos. No terceiro dia, a gente fala de patrimônio alimentar, de patrimonialização emergente, com Marcos Rabelo, do IFAM, e a gente vai falar de processo de patrimonialização, tem um errinho de português, não está certo, com Jean-Pierre Poulain, por enquanto, e tem mais um convidado. Produção de alimentos, mundialização e riscos, também com um agrônomo do INRA, que está para confirmar. A gente vai falar de desconfiança e confiança com o Claude Fischler, e sustentabilidade com o Francisco, que é do IBAMA, e ele é um ecologista, ele fala da questão de realmente a gente precisa destruir para produzir, ou é uma questão de melhorar a produtividade. E depois a gente vai falar de incentivos públicos e privados, com a Adriana Salai, no Brasil, que vai falar da fome, e de novo Jean-Pierre Poulain, que ele fala de 3 aspectos. Ele fala de articulações privadas, e a gente mudou um pouco o tema que ele pediu, ele fala de articulações da alimentação contemporânea. E aí ele fala do patrimônio, da fome e da saúde. E no último dia a gente tem um debate, que a gente vai falar da questão da visão dos pesquisadores, a gente vai falar também na questão da gastronomia, da alimentação nas mídias, da alimentação no campo social e a questão entre um alimento seguro ou um alimento que protege o meio ambiente. Então, aqui são os nossos oradores já confirmados e eu convido vocês, porque vai ser um momento maravilhoso e quase que único, né, em 2021, para a gente internacionalizar e conversar com esses pesquisadores franceses e brasileiros. E aí, bom, só chamando, porque tem muito a ver, a Paula também, ela é diretora desse evento, ela está ajudando aqui. Paulinha, muito obrigada. Queria tanto, estou te cutucando desde o ano passado que eu queria ver essa tese aqui no Papo. É verdade.
E obrigada, eu vou deixar você se apresentar, se você não ficar Tá bom. chateada, você se apresenta. Imagina. Então tá, Não, bem-vinda, a então, sala é muito sua, estamos aqui. obrigada. Quero agradecer de novo a oportunidade, né? Falar que essa apresentação ela demorou um pouquinho para sair, porque o processo, eu terminei, né? Fiz a defesa da minha dissertação no comecinho do mês de fevereiro de 2020. E aí, de lá para cá, a gente teve todo esse contexto da pandemia. Então, assim que a gente teve nessa situação mais complicada a partir de março do ano passado, eu estava ainda no período de correção do trabalho, né, depois da defesa, então eu não consegui entregar de forma oficial o trabalho. Então, isso só foi acontecer agora no final do ano, até ele entrar no banco de dados, né, da USP e tudo mais, eu, por isso, demorei muito, mas queria, assim, há tempos, já foi um trabalho que eu desenvolvi entre 2017 e 2019, e né, defendi em começo de 2020, então eu queria muito mesmo apresentar para vocês. Eu vou compartilhar, aproveitar aqui, compartilhar a tela, e assim já me apresento. Então, eu sou Paula de Oliveira Feliciano, a minha formação básica é gastronomia. Em seguida, eu fiz uma especialização na área de educação. Desde 2010 eu trabalho como professora também, universitária no curso de gastronomia, tanto graduação como pós-graduação no Centro Universitário Senac Campos do Jordão. E dentro desse processo, né, do próprio trabalho mesmo, eu procurei sempre participar de grupos de estudo sobre cozinha brasileira. Então, dentro desse universo todo da gastronomia, o que sempre me chamou a atenção é a própria cozinha brasileira, né? E a nossa cozinha, ela os estudos, né, os conceitos, eles não são completamente sistematizados. Então, o que significa que a gente tem bastante trabalho aí para fazer, muito para estudar, e eu sempre procurei, ao longo aí da minha prática também como professora, participar de grupos de estudos, né, de cozinha brasileira, muitos deles mediados pelo professor Carlos Alberto Doria, e fui aí sendo instigada, né, a tentar encontrar uma forma de unir, né, o meu interesse em estudar, em pesquisar a cozinha brasileira e, enfim, fazer um processo aí do mestrado, né? Acho que muita gente, não só eu, mas muitos acabam fazendo esse trajeto, né, da pesquisa a partir do mestrado e assim sucessivamente. Então, eu tenho muito orgulho de apresentar aqui para vocês algumas pinceladas, né, da dissertação, e depois vou deixar o link também para que quem quiser saber mais, né, e ler completamente o trabalho. Então, essa é uma dissertação Modernistas à Mesa, coleção de cardápios de Mário de Andrade. A coleção do Mário está circunscrita entre 1915 e 1940, e é uma dissertação que ela foi apresentada no programa de pós-graduação em Culturas e Identidades Brasileiras, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e o meu professor orientador foi o professor Dr. Marcos Antônio de Moraes. Toda essa coleção de menus, ela está presente no Fundo Mário de Andrade e no Fundo Mário de Andrade da coleção de artes visuais, do arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e é um documento que está presente, né, lá no fundo. Ele foi pela primeira vez pesquisado em 82 pela pesquisadora, foi organizada, né, a documentação pela pesquisadora Maria Célia de Almeida Paulino, e também sob orientação da professora Teliancona Lopes, que também é uma grande referência, né, sobre Mário de Andrade, assim como o orientador também, professor Marcos Antônio. E então eu cheguei, né, até a Universidade de São Paulo ainda em 2015 como aluna especial, que é essa categoria que a gente consegue aproveitar os estudos, mas ainda não está regularmente matriculada. E em 2017 eu fui aprovada então como aluna regular e passei de 2017 até 2019 fazendo essa pesquisa. Então, a coleção do Mário, ela mostra muito como ele vivenciou uma intensa sociabilidade ao redor da mesa, e que era um estudo também ainda com necessidade de ser historiado. Então, esse primeiro levantamento que a Maria Célia faz em 82, depois desse período, né, a partir de 82, não houve outro pesquisador que pegou esse material. Então, era um material assim que era muito instigante e, ao mesmo tempo, também eu percebia que seria um trabalho bastante árduo, né? Era uma coleção de 23 documentos,
e muitos deles, né, com assinaturas. Então, eu fui, a partir do momento que eu peguei né, fui apresentada por essa documentação pelo meu professor orientador da dissertação, e aí comecei a tentar encontrar uma forma de estudá-lo, porque nem o colecionismo, né, de menus tem uma teorização formalizada e única, e também eu queria, né, muito trazer o meu olhar da gastronomia, que é a minha formação, né, a primeira, e também onde eu atuo principalmente profissionalmente. Então eu fui, a partir do momento que eu levantei, né, esse material, fui tentando encontrar como eu poderia pesquisá-lo. Eu só vou tirar, tem aqui do lado, vocês estão bem em cima, pronto, agora eu tirei. Então, essa documentação está disponível, né? Agora o estudo completo no banco de teses e dissertações da USP. E em vista mesmo, né, da minha formação universitária na área da gastronomia, eu comecei a me debruçar por esses menus colecionados pelo Mário de Andrade, e eu vislumbrei então, né, a partir dos estudos e orientações também, a possibilidade de efetivar esse cruzamento da história do modernismo, né, em particular a sociabilidade em torno da mesa, com a literatura culinária. Então, essa aqui uma vistada geral, né, da coleção dos documentos. Acho que só tem 2 ou 3 que não estão aqui porque não couberam, né, mas todos eles estão completos lá no link, né, da dissertação. Então, havia uma diversidade muito grande, né, gráfica, linguística, né, de conteúdo. E a partir do meu conhecimento mesmo da área da gastronomia, eu comecei a perceber que havia alguns padrões, né? E um padrão que foi, inclusive, escolhido para levar, né, a pesquisa aí adiante foi a percepção de que, da totalidade, né, de documentos, desses 23, documentos, mais de 80% tinha a definição dos pratos, né, da refeição e tudo de modo francês, né? Então eu comecei a perceber que havia esse padrão e comecei a buscar também referências, né, na literatura para conseguir entender, porque as refeições descritas, elas tinham um padrão de escrita, né, muito comum à sistematização francesa. Então eu fui um a um, né, a cada um dessas refeições buscar em literaturas. Aí sim, a partir da gastronomia francesa, a gente tem uma sistematização realizada em finais, né, do século XIX, comecinho do século XX, e fui consultar essa documentação. Cheguei então a uma documentação que já era um pouco mais avançado do século XX, que é de 1938, que é a Larousse Gastronômica francesa, e comecei a encontrar quase a totalidade das refeições, das descrições, né, e o conteúdo culinário também dessas refeições nessa publicação. Então, a partir daí, eu comecei a fazer o cruzamento mesmo, né, da literatura como esse suporte que me daria, então, condições de avaliar, né, de analisar melhor esse conjunto de documentos. Aqui eu mostro para vocês também uma vistada geral mais do sumário. Então, também a partir, né, da minha formação em gastronomia e também atuação na educação, eu também via que era uma oportunidade de identificar, né, esse conjunto de documentos e essas refeições como uma prática que recebia, então, a formalização de uma sistematização estrangeira, que é a base, aí, digamos, da formalização da gastronomia, como a gente também difunde ela hoje em dia, né? Então, eu fiz aí nessa divisão de 3 capítulos. Eu vou falar um pouco das passagens importantes de cada um, mas no capítulo 1 eu trago o conhecimento, então, sobre a literatura culinária, alguns, né, estudiosos que eu consultei para fazer o seu trabalho, principalmente o Esteves, que ele tem um livro chamado Discurso sobre Alimentação nas Enciclopédias do Brasil. Ele menciona, então, que a culinária no Brasil e no mundo até o século XX, ela é representada principalmente pelos livros de receitas, dicionários e enciclopédias. E que esse conjunto, né, de materiais, eles forjam um discurso sobre comida e alimentação, fixando o que deve ser conhecido e consumido por, entre aspas, né, nas palavras dele, um sujeito para bem viver na formação social em que está inserido.
Então, esse primeiro capítulo, né, e principalmente o item 1, eu dou conta de fazer uma revisão dessa importância da literatura culinária como esse suporte, né, que difunde o conhecimento culinário, gastronômico dominante, né, que vem a partir, então, da cultura francesa, e também, de alguma forma, deixa aparente, né, aquilo que deveria ser consumido, né, como nas palavras aqui do Esteves, por um sujeito que deseja bem viver na formação social em que está inserido. Então, essas publicações, elas acabam, né, propagando, né, uma imagem de civilidade e também demonstra muito que o que se diz sobre a comida necessariamente também se diz sobre o sujeito. Num segundo momento, aí nesse capítulo 1, aliás, eu vou passando aqui, acho que fica mais fácil. Nesse capítulo 1 também, eu faço, né, aqui eu vou mostrar para vocês só rapidamente a tabela dos livros, né, então eu fiz uma compilação da literatura culinária que teve difusão, né, no período em que esses cardápios estavam circunscritos, tanto de fonte estrangeira, né, e aqui particularmente eu levei em consideração aquilo que estava, as publicações que estavam acessíveis, né, naquele momento, ou então que tinham difusão, né, seja porque foram reeditadas muitas vezes, sejam porque foram traduzidas, né, em outros idiomas. E aí a Larousse Gastronomique, ela se configurou aí como uma opção, porque teve muitas reedições, né, e ela, a edição de 1938, que é a primeira edição desse livro, ela compilava todo o conhecimento sistematizado, né, também pela França, mas Itália, né, e algumas pinceladas aí de conhecimentos da Alemanha e outras regiões, compilava isso também na Larousse Gastronômica, né, Larousse Gastronomique francesa, e a partir de 1938, a Larousse se torna a principal fonte, né, de conhecimento sobre gastronomia, sobre as questões culinárias, e que ela é presente ainda hoje. Então, essa série de revisões, né, e de reedições, elas contam com a revisão de chefes de cozinha, né? Então, esse foi um ponto também de partida importante. Como a coleção de cardápios ela se dá aqui em São Paulo, né? Uma grande parte das refeições foram feitas em São Paulo, algumas em outros estados do Brasil, mas sempre dentro desse círculo, né, modernista e da elite aí paulistana. Também ficou visível que havia, né, essa influência da sistematização francesa a partir da influência também da corte portuguesa, né? Então, vários conhecimentos culinários também faziam parte aí desse círculo, e eu também fiz essa compilação da literatura culinária em língua portuguesa e que foi trazida para o Brasil também nesse mesmo período. Ainda, né, nesse capítulo 1, já falando então dessas passagens importantes, eu faço, né, com esse meu olhar da gastronomia, eu começo a fazer a aproximação do conhecimento gastronômico, e aí a gente tem uma figura bastante relevante nesse cenário, que é o chefe Auguste Escoffier. Então, ele é o responsável para que, em princípios do século XX, haja a sistematização mesmo de todos os conhecimentos praticados aí pela cultura culinária francesa. E os trabalhos, além, né, do ofício como cozinheiro importante, também da aristocracia francesa, o Escoffier ele produz muito material escrito sobre esses conhecimentos, né, além da própria sistematização, e ele vai publicando, né, livros ao longo aí da sua carreira, o que também acabou sendo importante, né, identificá-lo como alguém relevante para a interpretação dos menus. Uma publicação que eu usei bastante aqui nessa dissertação foi o livro dos menus, que é um encarte de uma das publicações principais do Escoffier, que é o Guia Culinário, e que é esse livrinho que eu mostro aqui no centro para vocês, com uma capinha antiga, no qual o Escoffier ele faz uma grande
uma grande estruturação da importância dos menus, né? E essa importância também como um instrumento marcante da difusão do conhecimento culinário das potências econômicas e culturais dominantes. Então, algumas passagens nesse livro, no qual Escoffier menciona que há essa importância, né, de difundir a culinária francesa também como uma questão da compreensão ali daquele momento da superioridade, né, cultural, e que isso se fazia importante também dentro da cozinha, né, a partir da cozinha. Então, o Escoffier ele foi uma referência, né, principal na sistematização dos conhecimentos gastronômicos franceses, que são vigentes ainda hoje. É autor principal do estudo que orienta e consagra a elaboração dos cardápios, que é esse livro dos menus. E é muito curioso, né, que esse livro, nesse livro, o Escoffier ele fixa apontamentos que vão desde, né, as importâncias, o que precisa ser levado em conta para a construção de um menu. Então, ele fixa apontamentos que vão desde questões gramaticais, né? Então, a importância de acompanhar as regras gramaticais da língua francesa, mas também aspectos sociais, mirando sempre a manutenção de uma distinção cultural. Então, os estudos dele datam de 1903, 1912, e em 1938, o Escoffier é o chefe responsável por fazer a revisão dessa publicação nesse ano, de 38. E embora ele não seja, né, o autor principal do livro, ele consta ali a revisão dele dentro do princípio ali, do descritivo do trabalho. Então, a partir disso, né, esse ponto de vista vai formando, né, com a importância da literatura culinária, e em paralelo, né, eu deixei 2 tabelinhas aqui para vocês verem também, que são nas próprias publicações aí do Escoffier, desde finalzinho do século XIX e começo do século XX, e também, aqui ao lado direito, uma tabela com as fórmulas e variações dos pratos, né, ao longo aí dos séculos, e a origem né, a origem da escrita aí dessa documentação. Então, a gente pode perceber que existe uma grande relevância da contribuição francesa nessa sistematização. Esse capítulo, né, também, ele vai, aos poucos, dando espaço, né, para que a gente tenha um panorama aí para identificar, fazer um estudo, né, mais detalhado sobre cada um dos menus, além dessas referências, né, e principalmente da Larousse gastronômica francesa. Eu também lancei mão para poder compreender melhor, né, a importância dos menus dentro desse aspecto social e cultural, alguns estudos de pesquisadores internacionais, né, além de francês, também na Espanha e também na Itália, que é o Campo Verde, Montserrat e o Hamburgo. E também no contexto nacional eu considerei as reflexões críticas que a gente já tinha até então a respeito da importância dos menus em relação à sociabilidade, né, que é de Barreto, Beluso, Garcia e Leles. É interessante que essas referências também, elas não detalham completamente a oferta, né, culinária. Então, acredito que uma grande contribuição que eu possa trazer com esse estudo é fazer esse detalhamento da oferta culinária em cada uma desses menus. Então, basicamente, né, o que eu aprendi para o estudo dos cardápios? As características, né, gerais e detalhadas quanto a aspectos gráficos e gramaticais, que é a materialidade em si do documento, os aspectos gastronômicos, que é essa composição culinária e majoritariamente com as normas francesas, os aspectos históricos, então a coleção de menus ela marca, né, antes de mais nada, o quanto não era nem um pouco monótona, né, a vida do Mário de Andrade e nem do círculo social, né, das pessoas na qual ele se inseria. E então existem, né, registros históricos importantes, registros de eventos também importantes da trajetória modernista, e embora, né, eu tenha feito esse trabalho em relação aos modernistas, e a gente está aí há um ano, né, do centenário da Semana de Arte Moderna, foi alguma coisa que realmente aconteceu, né, não foi muito planejado, mas eu fico bem contente que tenha dado tempo, né, de trazer talvez um olhar diferente para os estudos que até então já são realizados e muito robustos sobre os modernistas, né, Mário de Andrade também.
E aí, por último, esses cardápios, eles trazem, então, essa rede de sociabilidade, no qual a gente consegue observar os vínculos pessoais, intelectuais e afetivos, não só do Mário de Andrade, né, mas mostrando um cenário como um todo. Bom, ainda, né, como passagens importantes, já no capítulo 2, eu falo especificamente sobre essa coleção de documentos, né, então parto aí das pistas sobre o interesse do Mário pela cultura culinária brasileira. O Mário, ele é bem conhecido, né, por empreender esforços para tentar estruturar e definir a cozinha brasileira. E em relação à culinária, né, eu tinha uma intenção de conhecer, né, esse ponto de partida dele, sim, mas em nenhum momento foi identificado que ele tinha um projeto, né, que ele tinha alguma coisa muito formalizada sobre esse interesse. Mas o Mário de Andrade, então, ele colecionou esse cardápio entre os anos de 1915 e 1940. No primeiro estudo, de 1982, o arco temporal ele era um pouco diferente, ele ia até 1945, mas fazendo uma análise mais minuciosa dos documentos, foi observado que esse arco temporal ele era um pouquinho anterior, né? Terminava em 1940. Essa documentação ela se encontra preservada no Fundo Mário de Andrade, no patrimônio do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. E essa coleção de cardápios, então, congrega, né, um conjunto de 23 documentos, entre cardápios e documentos que fazem a marcação de lugar à mesa, e são divididos aí entre esses menus, né, de formato tradicional nos moldes franceses. Também temos cardápios estilizados, cartas de bebidas e impressos de mesa para marcação da posição dos convidados. Além disso, né, o interesse do Mário em relação à culinária brasileira eu até, né, cheguei aqui a essa conclusão de deixar a menção de pistas, porque a gente não consegue mostrar, né, não é possível afirmar que havia um tipo de projeto específico para isso, mas o Mário foi deixando algumas pistas aí ao longo da trajetória dele. Então, ele teve, né, um projeto de construção de um restaurante de cozinha brasileira em 1936, quando ele era diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. A culinária sempre esteve muito presente nas próprias obras dele, né? Então, no Macunaíma, que é o mais conhecido, mas Romance de Veludo, Peru de Natal e também o Banquete. E além disso, né, ao longo do tempo em que o Mário esteve à frente do Departamento de Cultura de São Paulo, ele participou aí com a estruturação, né, do Departamento de Turismo, e também há uma coleção de cartas, né, que o Mário trocou, presentes aí no arquivo histórico da cidade de São Paulo, no qual ele faz uma interlocução, né, com a divisão da União dos Hotéis, Restaurantes e Confeitarias, Bares e Cafés de São Paulo, no qual ele tenta fomentar, né, o que ele acreditava ser um incipiente turismo na cidade, e a partir de elementos culturais, dentre eles a menção também da questão do alimento, né, da culinária em si. E além disso, o Mário, ele possui né, grande parte do arquivo dele está no Instituto de Estudos Brasileiros, dentre eles um fichário analítico, que é uma organização que ele mesmo fez, né, em verbetes, fichas remissivas e matérias de periódicos de culinária brasileira e temas afins, além da anotação de receitas. Existe ali, né, participante desse fichário analítico que organiza toda a coleção, né, da biblioteca e estudos dele como um todo, e tem esse olhar também sobre alimentos, né, culinária. Ele é curioso que há algumas fichas ali sobre cachaça, né? Então ele dá uma atenção, existe um esboço, né, de uma introdução, talvez de alguma coisa que ele estivesse pensando em fazer. E é muito interessante que essa coleção, né, de materiais, ela também nos revela, a coleção de cardápios, o colecionismo de menus como uma prática presente, sobretudo entre o século XIX e XX. E apresentou, então, como uma forma bem frutífera, né, para o estudo da história cultural do período, e é um pouco como essa coleção de cardápios do Mário, né, eu procuro trazer aqui também. Bom,
voltando aqui então para essa coleção, né, para a gente olhar ela mais um pouquinho. E aí eu vou passar para as passagens importantes. Primeiro vou falar dos menus, né, assim, uma avistada geral de como eu fiz a análise da maior parte deles, sobretudo aqueles que eram os menus mais tradicionais. Então esse daqui foi um menu oferecido no encontro na Vila Fortunata, que era uma residência de campo, né, de Alexandre Honoré Marie e Fortunata Souza de Castro. Ele, o último proprietário da primeira livraria da cidade de São Paulo, que é a Casa Garraud. Então, esse é um dos cardápios, né, esse de 1925. Esse era um espaço bem comum aí dessa sociabilidade modernista. E esse material, o que ele pôde nos revelar, né? Então, é curioso que alguns menus vêm nomeados, né? Então, isso indica também que há uma exclusividade de participação, né? Isso é um elemento também presente na sistematização sobre menus do Escoffier, né? Então, isso era uma representação mesmo dessa exclusividade. Essa ilustração é exatamente a ilustração da casa na qual o evento estava sendo realizado. E muito curioso, né, que os documentos vão falando um pouco com a gente. Então, nessa época que são, talvez, né, o desenvolvimento aí da indústria tipográfica também aqui no Brasil e sobretudo em São Paulo, uma pergunta que eu me fazia é que provavelmente não seria algo muito comum, né, que você tivesse um impresso com a sua própria casa ali, né, de ilustração, então que isso poderia ser uma referência de um evento importante, né, ou de pessoas que também tinham uma posição social importante naquele momento. E aí eu vou só avançar aqui, bem pequenininho, né, há um registro dessa casa francesa chamada Stern Paris, e aí buscando, né, as informações sobre esse local que seria, também pude aí descobrir que essa era uma casa que fazia uma gráfica, né, em Paris, bastante relevante na época. Então, esse documento, embora o evento tenha sido celebrado, né, na cidade aí de São Paulo, era um documento que vinha de longe, né? Provavelmente a família tinha recursos para fazer essa impressão e ter, né, esse suporte que depois servia, talvez, não sei se só para fazer a escrita dos menus, mas que se configura importante para apresentar o menu da noite. Então, esse é o menu do dia 7 de maio, né? É interessante a gente observar que ele está totalmente em francês. Foi possível observar também alguns cardápios que poderia haver algum errinho, alguma diferença, né, também de escrita do francês, porque provavelmente estava sendo feito aqui no Brasil. E aí eu também consegui, a partir da avaliação do menu, entender, né, quem são as pessoas do círculo social presentes. Então, a Madame Olivia Guedes Penteado, ela foi uma pessoa bastante importante dentro do círculo modernista, né, e o Mário, inclusive, fez algumas viagens na companhia dela, sendo a primeira que ele fez a região norte, que é conhecida também como um momento aí que o Mário começou a fazer anotações do livro dele, Turista Aprendiz, e ela também fazia parte aí dessa rede de sociabilidade que também possibilitou os ideais modernistas, né, os eventos acontecerem. E depois a oferta culinária mesmo. Então, todas essas refeições, né, eu fui fazendo a tradução, tentando encontrar principalmente a qualidade dos ingredientes, né, o que cada um, vocês podem perceber que a menção, né, das refeições, os títulos das receitas em francês nem sempre identificam o que é o ingrediente, né? Então muitas vezes se precisava realmente recorrer a Larousse para poder entender, em outros casos havia a possibilidade da tradução literal, como é o caso da salada verde. Então, ao longo dessa pesquisa, eu fui fazendo essa decodificação, né? O que significava o quê? Um outro ponto interessante é esse prato culinário, né? Que é um dindonneau à la brésilienne. Se eu falar errado, você me ajuda, Ju, porque meu francês não está muito bom. Que é o peru recheado com
é uma espécie de farofa de miúdos e temperos. E essa refeição, ela também marca, né, uma importância desse evento, porque é um prato culinário servido desde a época do Império Português, né, enfim, e que estava muito presente em eventos no qual se havia algum tipo de comemoração de caráter nacional. Então, é interessante observar, né, embora a gente não tenha documentações que comprovem, né, isso, mas a qualidade, né, da refeição, o que foi escolhido para ser servido, também faz alusão a outros cardápios, né? Por exemplo, existe um livro que é a documentação dos cardápios de Olavo Bilac, no qual essa receita culinária está presente em muitos eventos, né? Eventos, inclusive, de importância nacional também. E essa análise, né, dos menus também permite que a gente veja quais são as referências ali, quem está sendo homenageado. É muito comum, né, isso também está na sistematização do Escoffier e também a sistematização francesa como um todo, essa abertura, né, para homenagens. Então, não só a Madame Olivia Guedes Penteado era uma homenageada, como também a partir do menu é possível observar, a partir desse nome aqui, também não sei se eu vou pronunciar bem, mas Sandras, que foi um poeta, um escritor e poeta bastante atuante junto ao grupo modernista e que participou, né, uma das oportunidades que a gente tem de saber se o homenageado estava à mesa é que a gente tem a possibilidade de, no verso de muitos menus, ter as assinaturas dos presentes. Nesse caso, ele não estava presente, então fica também essa abertura para a gente entender por que será que ele estava sendo homenageado, né, no menu, embora ele não estivesse presente lá. Eu já vou comentar, né, dos menus um por um, mais ou menos o que eles representam, mas nesse caso, o que fica, né, como uma possibilidade é que tenha sido uma das primeiras comemorações feitas, né, pelo grupo modernista, das viagens que eles faziam pelo Brasil e que esse poeta e escritor, em alguma delas, ele teve presente também. Ou que ele, como atuante, né, no grupo modernista e por ter vindo ao Brasil também numerosas vezes, pudesse estar sendo ali representado nas sobremesas para marcar também a importância. Bom, ainda, né, eu deixei aqui para vocês a tabela de todos os menus que são descritos, né, nesse trabalho. Uma questão interessante que vocês podem ver, né? Então, eu deixei a tabelinha ali, por exemplo, vou falar assim meio rapidamente, porque eu sei que são bastantes, mas o primeiro, né, o que fica de importância para compreender esses menus. Então, o primeiro deles é associado ao desenvolvimento da hotelaria paulista e da sociabilidade modernista. O segundo é o que é o almoço em homenagem ao autor de As Máscaras, em 9 de janeiro de 1921. É um encontro que é considerado o lançamento público do movimento modernista, antecedendo então a Semana de Arte Moderna em fevereiro de 22, ao mesmo tempo em que divulgava a edição de luxo dessa publicação As Máscaras, que era de Menotti Del Picchia. Em seguida, o número 13 é o almoço realizado no mesmo período que se dava a Semana de Arte Moderna. O número 4 também está relacionado ao desenvolvimento da hotelaria paulista. O documento número 5, né, que é o almoço oferecido ao Paulo Prado, mostra também essa relevância desse personagem dentro dessa comunidade, né, dessa sociedade modernista. Então, foi feito um almoço oferecido, né, aos escritores para homenageá-lo. Nós temos um documento que é o número 6, que é muito curioso, que é um impresso para cardápio, que está escrito em italiano e tem uma imagem de uvas. E ao longo da pesquisa foi possível observar que ele se relacionava à chegada do cruzeiro mercante Nava Itália, à América Latina, enviado pelo regime fascista em 1924, e que ele esteve, então, divulgando a cultura italiana aqui na América Latina, entre fevereiro e outubro de 24, e lá nesse navio mercante havia uma feira, uma exposição flutuante, né, era uma exposição flutuante para divulgar
a agricultura, a aspectos industriais e o artesanato também da Itália. E aí estavam presentes, né? Também tem assinaturas e o Mário também estava presente. O arquivo número 7, né, também é mais um almoço oferecido na Vila Fortunata. Então, essa vila, né, essa casa com esse nome de vila, ela se formaliza aí como um ponto de encontro do grupo modernista. É possível também mencionar, né, que esse documento pode ser uma possível celebração de 1 ano da viagem do grupo modernista a Minas Gerais, que foi realizada em 24, que é o que eu mostrei para vocês anteriormente. E existem também alguns documentos, né, que são ilustrados, tem um ilustrado pela Tarsila do Amaral. Há também uma recepção, vou passar alguns, né? O número 10, que é um almoço oferecido pelo presidente do estado do Amazonas, a dona Olívia Penteado, no Palácio Rio Negro. Então, isso aconteceu em 21 de julho de 27, no qual o Mário participou dessa refeição formal, né? Que era uma recepção dele junto à dona Olívia, e que foi realizado pelo governador do estado do Amazonas em exercício. E há algumas anotações desse período, desse mesmo período que o Mário esteve em Manaus, no livro dele, Turista Aprendiz. Há um almoço também, que é um documento que é um dos meus preferidos, assim, pelo sentido de que foi bastante mais complexo identificar o que ele era, a que se referia, que é o número 14, chamado Ajantarado, que é uma comemoração ao redor da mesa que aconteceu em dezembro de 1928. Então, é uma folha de papel bastante simples, anotada à mão, mas que é uma ceia de Ano Novo, são as anotações da ceia de Ano Novo entre 1928 e 1929, na casa de Luiz da Câmara Cascudo, que é uma grande referência também para a história da alimentação brasileira, e que digo que foi, né, um dos meus preferidos, porque eu fui meio que descobrindo, né, eu não tinha... o documento em si não estava com todas as informações, nem de data, né, completa, mas eu percebi uma anotação bem pequenininha que tinha em um dos cantos, né, da folha, que dizia: o peixe vem de Redinha, que é uma praia ali do Rio Grande do Norte, e fui pesquisando, né, o que significa Redinha, e a partir disso encontrei menções desse dia também no livro do Mário, e ele comenta a refeição que ele teve. Então, foi muito interessante, né, ir descobrindo. Bom, então essa é a lista assim completa. Tem também da Revista Nova, né, um evento ao redor da mesa no qual existe essa comemoração em relação à Revista Nova, que é uma revista de direção de Paulo Prado, Antônio Alcântara Machado. E aí, por último, né, os últimos documentos aí a partir de 1937 mostram também as refeições de grandes eventos no qual Mário de Andrade participou, né, não só como ouvinte, mas que teve uma grande atuação, que é um banquete do primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada. Isso aconteceu em 1937. Então, o banquete prévio e o banquete de comemoração desse grande evento, né? Então, esses são alguns dos saberes, né, gastronômicos que o Mário deixou para nós. Bom, algumas aí para finalizar, né, algumas mensagens que me tocaram, e eu acho que, né, em grande parte, a importância, né, da gastronomia, ainda nesse cenário obviamente, né, elitista desse grupo, mas uma percepção assim de importância do quanto os menus nos indicam a rede de sociabilidade também, né, não só do Mário, mas dessas pessoas que estavam ali com ele. O espaço, né, de diversão ao redor da mesa para os modernistas. Então, grande parte dessa documentação tem ilustrações, né, curiosas. Existe uma percepção de que há esse momento aí de diversão. Toda a coleção de cardápios estão nos moldes da gramática culinária francesa, né, mesmo os mais simplificados, né, até esse menu, né, celebrado na casa do Luiz da Câmara Cascudo tem algumas evidências dessa organização.
foram descritas mais de 100, uma média, né, de 150 receitas, que podem oferecer, então, uma amostra significativa desse campo culinário no período. Vale ressaltar, né, que embora as documentações das receitas, mais de 90% delas, né, foram possíveis ser confirmadas na literatura culinária, obviamente a gente não consegue saber se na prática elas aconteceram, né? Embora como a culinária, a gastronomia, ela vem também desse ponto aí de partida bastante organizado, é bem provável que isso possa ter acontecido, né? E aí alguns ingredientes que saltam aos olhos ao longo da identificação desses menus são peixes, trufas, peru, aspargo, batatas, carne bovina, manteiga, tomate, presunto, ovos, cogumelo, ervilhas, frango, foie gras, alface, carne de porco e amêndoas. O uso também, né, de receitas de tradição imperial, como eu comentei com vocês, que é esse peru à brasileira, ele também se faz presente nessa coleção de menus em alguns momentos, principalmente nesses relacionados aos grandes eventos, né, do círculo modernista, ou então em hotéis paulistas também importantes da época. E não se pretendeu, por objetivo, apreender em Mário de Andrade um programa pedagógico de cozinha brasileira, né? Mas apresentar uma cronologia de fatos que pode dar pistas, né, desse interesse dele, dessa aproximação dele pelo universo da culinária nacional. Como mensagem final, eu gostaria de deixar, então, né, que essa pesquisa, primeiro convidá-los, né, a ler em detalhes. Então, eu tentei aqui trazer uma vistada assim, mais geral mesmo do que foi, né, construir a pesquisa, quais foram os principais passos, mas está muito mais detalhado no documento. Eu vou passar também o link no chat para todos. Então, convido vocês a lerem, né, quem se interessar. E como mensagem final, né, primeiro a gastronomia como um espaço ao longo, né, de avaliar o material, mas também de estudar sobre colecionismo de menus e também estudar sobre gastronomia aí nos últimos tempos. Se pode perceber que a gastronomia é um espaço que acomodaria, né, essa ideia de educação, de gosto, de distinção de classes no âmbito urbano em desenvolvimento. A própria gastronomia também seria um símbolo, né, seria considerada aí nesses primórdios do século XX como um símbolo de civilidade, e também tal conhecimento, né, saber sobre gastronomia, estaria relacionado àquelas nações progressistas, né, em civilização, em indústria, e também podemos, né, identificar como um mecanismo, a gastronomia como um mecanismo de ascensão social. A gastronomia também se estabelece como um discurso, né, sobre alimentos e alimentação a partir do século XX, e essa coleção de menus, ela também se configura como um espaço de apreensão de aspectos históricos, políticos, culturais, sociais, artísticos e também comerciais. Então, queria agradecer a todas, né, e todos que estão aqui vendo essa apresentação. Novamente, agradecer à Fundação Vera-Kiss pelo espaço de apresentação. Mencionar, então, que esse projeto, né, é uma dissertação de mestrado apresentada no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Marcos Antônio de Moraes, e que toda essa coleção de menus está presente no Fundo Mário de Andrade, Coleção de Artes Visuais, dentro do arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então, também quem se interessar, né, esse é o caminho. Muito obrigado, pessoal. Vou descompartilhar a tela. Tá. Nossa, muito novo tudo isso para mim, muito interessante. Vamos abrir a discussão. Eu tinha só 2 comentários aqui. Assim, é muito interessante, como eu falei, né, Paula? Se eu for ingênua demais para sua área, me desculpe. Mas é muito interessante, muito novo, pegar o menu, né? Assim, para mim, né? Eu sei que isso já se faz bastante, mas pegar o menu para estudar todos esses aspectos que você falou, políticos, históricos, etc. E hoje, conversando com o Pulan para gravar a questão de patrimônio, como ele foi falando, e você me chamou bem a atenção, né? Como a comida também serviu durante muita época para separar classes sociais e como ela foi instrumento dessa burguesia, né? De uma certa pompa.
E que pomposo esse Mário de Andrade, Exato. menus deles, né? Só de vir o menu e o quanto isso era um evento, né? Que hoje em dia, bom, a gente convida hoje, chega amanhã a pessoa e tal. Mas como esses eventos eram pomposos e bem projetados, porque naquela época, para chegar da França, algo impresso, achei assim muito interessante e acho que além disso também me deu vontade de ler Macunaíma, olha só. Assim, quanto vai longe, né? E depois, antes dos outros comentários e discussões, se bem que é super novo, acho que talvez para Sheila e para Mônica, talvez Flávia nem tanto, mas acho que para mim, você e Ivete é novo, né? Um campo super diferente. E aí eu fui procurar e achei, né, do Gato Sem Brás, que eu falei, gente, Boa, vi tal. aqui. Mas, na verdade, era Blaise Cendrars, que era um escritor e que nas poesias dele ele falou desse bolo, ou seja, não sei, só para te dar uma pista. Muito legal, Ju, obrigada. Eu anotei aqui, já Gente, copiei. porque é estranho, porque eu também nunca tinha ouvido falar, mas muito interessante. E Achei os menus, eles vão deixando umas lacunas, né? Então, nem todos da coleção aí de 23 tem dois, aliás, tem um que não dá a sombra de saber que tipo de evento foi, porque o documento escrito é bastante simples e não tem indicações, né? O que me chama a atenção, por exemplo, é que há uma das receitas que tem uma patente, que é Marechal. E essa terminologia não tem na coleção lá de receitas, nem na Larousse, nem nos documentos do Escoffier. Então, assim, dá uma ideia de que pode ser um evento com alguém com uma patente importante, mas que ao longo da pesquisa eu não consegui identificar quem era esse marechal. E é muito curioso, né, a gente perceber esse recorte de classe social, porque nesse caso há 2 ou 3 vinhos que são vinhos assim de importância histórica franceses. Então, certamente era uma mesa ali, tem desenhos de como se fossem elementos de Natal, então, né, a gente supõe que seja um evento importante também, né, nesse sentido, mas pela coleção de vinhos, certamente alguém com uma posição social muito elevada, porque são vinhos que ainda hoje têm, né, cifras caríssimas para você comprar. Então é muito interessante. muito. Ah, que interessante, Flávia, que delícia. A Flávia falou, desculpa, cortei, mas que eu achei muito. O Blaise Cendrars, não sei como é que fala também, né, gente? É o cara que introduz a ideia de antropofagia no movimento modernista. Não sabia. Que interessante. Ele é um companheiro aí do Mário, também da Tarsila, e que tem bastante passagens pelo Brasil. Obrigada, Flávia, pela sua colaboração. Muito legal. Gente, quem quer perguntar? Foi muito interessante e muito legal mesmo. Interessante, eu gostei muito. Tem até que comentei com você, né? Um livro, me deu até vontade também de continuar lendo, que fala da questão dos jantares políticos e como políticos franceses fecharam grandes, né, deram grandes passos para a política francesa e para a sociedade francesa durante as refeições. Fiquei curiosa também, porque é muito interessante. O Escoffier, nesse livro, né, que é o livro dos menus, que ele estrutura, o que deve conter, qual tipo de alimento, né, o que se deve considerar, ele fala muito dessa questão da diplomacia, né? Então, a mesa como um suporte para a diplomacia. Então, é essa associação mesmo. Você sabe que na área de negócios, né, se fecha 20% a mais de negócios em torno de uma mesa do que fora. Olha que interessante o papel dessa comida, né? É verdade. É um tema muito novo mesmo, né? Até assim, para eu levar, né, adiante a pesquisa, eu fiquei esses 2 anos como aluna especial lá no Instituto de Estudos Brasileiros para poder entender como eu poderia encaixar o meu conhecimento, né, que é da gastronomia, dentro de uma formalidade mesmo, né, do ensino, que é um mestrado, e também por conta de que, ao menos aqui em São Paulo, a gastronomia ela não está ainda muito inserida na universidade pública, né? Então a gente tem o curso em outras instituições públicas em outros estados, mas aqui não. Então havia essa necessidade de encaixar um pouquinho, né, a gastronomia, e a literatura culinária foi um espaço bem importante para isso. Legal.
A Flávia deu outra dica para gente aqui, Sim. peraí, saiu. As Mesas do Poder. Jean-Marc Muito bom. Albert. Todo historiador, né? Historiador também, Flávia, imagino. Que eu também agora, graças a Paula e o nosso programa, estou atrás de historiador, é interessante, muito interessante, né? A Sheila abriu, levantou a mãozinha aqui. Bora lá, Sheila. Tem que abrir sua... Isso. Paulinha, que maravilha, eu adorei. Eu já estava interessada só pelo título, achava que era, e realmente é um universo muito interessante para mergulhar, né? Eu quero sim ler seu trabalho e ver e olhar para todos esses cardápios, né, de mais pertinho. Eu queria, não sei se você tem mais alguma informação, eu achei interessante quando você fala de um dos cardápios, que é o número 6, que divulga a cultura italiana. E aí você menciona que teve aconteceu uma espécie de uma exposição flutuante para divulgar essa cultura italiana, né? Que espécie de... Me fala um pouco mais sobre isso, por favor. Sim, vou até pegar aqui, meu trabalho está aqui do lado, já te falo já. Deixa eu encontrá-lo aqui, documento número 6. Esse, na verdade, ele não configura assim como um menu, né? Ele é um documento que existe, vou só descrever aqui, né? Então, ele tem algumas imagens, né, de uvas, ele faz a menção de uma bebida, né, que a gente entendeu aqui ao longo da pesquisa, que é um espumante desse tipo... Peraí, deixa eu só encontrar aqui para não falar besteira, não falar bobagem. Aqui, um espumante picuí, que é esse vinho espumante do tipo Asti, que é bem comum, né, aí lá na Itália. E, na verdade, existe, né, a gente não tem muito mais detalhes sobre a refeição, mas existe um número enorme de assinaturas, né? Então, dentro desse processo, eu fui pesquisar também uma autora que fala sobre essa chegada desse navio mercante, que é sobrenome Brandalise. Em 2016 ela fez uma pesquisa sobre isso, e entre outubro, então, entre fevereiro e outubro de 24, esse navio mercante ele chegou na América Latina para divulgar a cultura italiana, mas por meio daquilo que a política, né, atual considerava que seria relevante. E é muito interessante essa pesquisa dela, porque ela apresenta, inclusive, que havia uma aproximação, então, desse navio mercante, né, vindo à América Latina, com uma justificativa de divulgar a cultura italiana a partir do princípio de, entre aspas, né, haver um direito inalienável dos italianos ao novo mundo, né, e levando em conta, então, as descobertas dos representantes mais ilustres, né, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio. Então, essa autora, ela diz aqui pra gente, né, que teria sido um ensaio de conquista não bélica de novos mercados e um espaço considerado ainda em disponibilidade no jogo competitivo entre as potências comerciais da época. Então, acho que é muito, né, o pano de fundo que os cardápios também trazem para a gente são super interessantes. E dentro desse encontro, existe a assinatura. É curioso que essa questão de assinar documentos não está dentro das premissas de, né, formalização de menus pelo Escoffier, mas estudando as publicações que falam sobre cardápios no Brasil, a gente consegue observar que isso é muito comum nos menus da corte portuguesa, né, de assinar as pessoas que estavam presentes, assinar os documentos. E nesse em particular, há uma quantidade muito relevante de pessoas, né? A gente, obviamente, não pode fazer nenhuma menção do que foram fazer, do que se pensava e tudo mais, mas a gente sabe que elas estiveram presentes. Então, estavam presentes aí junto com o Mário, Sérgio Buarque de Holanda, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Paulo Silveira, Prudente de Moraes, Manuel Bandeira. Então, há um conjunto de intelectuais brasileiros que, de alguma forma, por algum motivo, né, foram conhecer esse navio mercante quando ele estava de passagem pela América Latina e particularmente passou aqui pelo Brasil. Que demais, muito bom, muito bom. É muito interessante. É inspirador. Esse desenho das uvas, né, ele mostra pra gente
de alguma forma, esse espumante mesmo do tipo Asti italiano, que é uma grande referência mesmo, né, da cultura ali em relação a bebidas, e também como um pano de fundo, que eu trato aqui em alguns momentos no menu, é que a gente, nesse princípio do século XX, a gente está no momento, né, da efervescência da patrimonialização, né, com os fins de proteção jurídica, principalmente a partir dos vinhos franceses, mas que provavelmente, né, também deve ser comum em outros países da Europa, e que tem essa função, sim, né, de proteção jurídica, porque havia naquele momento uma grande falsificação, mas que aos poucos também vai fazendo com que os patrimônios, né, culinários, patrimônios alimentares, possam ser mais difundidos, né, a partir dessas proteções. Paula, e só mais uma pergunta. Essa casa, Vila Fortunata, ainda existe, você sabe? Então, ela existe, eu não sei se ela está na configuração que ela está hoje, mas a casa é onde é o atual Parque Mário Covas, ali na Avenida Paulista, e que hoje em dia é um parque aberto, né? Tem uma coleção de árvores frutíferas. Eu não sei se a casa se mantém na mesma configuração, mas é exatamente aquele lugar. Legal, né? Legal. História, muito legal. Sim, Mônica, história de São Flávia. Paulo, com certeza. Então, não sei, Mônica, Flávia, Ivete. Eu deixei aqui também, pessoal, o link, né, do trabalho, se alguém quiser, enfim, ler, baixar, ler depois, fica à vontade. Deixei aqui completinho. Paulinha, então vou aproveitar. Existem Claro. fotos desses eventos? Uhum. E outra pergunta também, eu vi que ali você usou um desenho, né? Tinha um desenho e uma frase, né? Do Mário, Existem isso. outras imagens, assim, nesse sentido, Muitas. feitas pelos artistas que Sim. habitavam aí esses momentos? Sim. Primeiro, em relação às fotos, como digamos assim, que o empreendimento de decodificar os cardápios foi ficando assim muito grande, eu não tive, acabou não fazendo parte, né, do meu trabalho buscar essas fotografias. O Instituto de Estudos Brasileiros está com esse, né, patrimônio do Mário de Andrade, existem fotos lá, mas não fez parte mesmo do meu escopo buscá-las. O que eu sei é que, a partir dessas viagens que o Mário fez pelo Brasil, né? Ele fez pouquíssimas viagens, mas ele fez essas assim importantes. Existem registros, né? Que ele foi para Minas Gerais, para Amazonas, mas não referente à mesa, né? Ao momento da mesa, eu acabei não inserindo na minha pesquisa, mas provavelmente tenha. E o que você me perguntou mesmo? As ilustrações. Então, assim, há um conjunto de ilustrações, muitas vezes do Mário. Tem um menu que ele está ilustrado pela Tarsila do Amaral. Deixa eu pegar o número aqui. É um dos últimos, eu já te falo já. E que é uma ilustração colorida, né? Mas ao longo dos menus tem várias anotações. Então, essa que eu projetei é a do Mário, em que ele tem, né, uma figura mesmo parece um cavalo, né, com uma pessoa, uma figura montando um cavalo, e diz assim: esse jantar não foi jantar, deixou a gente com falta de ar. Então existem várias anotações, assim, né, dessa ordem, né, de que provavelmente pode ser um momento, enfim, de descontração. Então também dá para ver a sociabilidade, né, modernista ao redor da mesa, também com esse caráter de diversão. E esse da Tarsila, deixa eu achar aqui para já te falar. É um menu número... É um que a gente não tem, né, assim, total certeza da data. Deixa eu achar na listinha aqui. É o menu do dia 4 de agosto de 1926, o número 8. Então, depois, se você quiser, a capa do menu é uma ilustração do Rio de Janeiro, né? E é da Tarsila do Amaral. E tem várias anotações também. Tem uma esse está na coleção de artes visuais da USP. Tem 2 deles que estão na coleção de artes visuais e um deles é esse. E essas imagens têm todas dentro do teu trabalho? Tem, todas dentro do trabalho, tem sim. Que demais. Muito bom. Muito legal, né? Nada, Mônica, nada. Ivete, né? Que realmente, Paula, para a gente é muito novo, né? Então a gente é descoberta pura.
Pura descoberta. Sim, muito interessante, muito legal, como eu comentei, né? Não sei se alguém quer comentar, porque eu estou comentando de novo, repetindo, essa história, né, da alimentação nesse contexto social, histórico, de nicho, né, e nível social, muito interessante. E o que você sempre fala, né, essa, bom, não sei se eu posso falar isso, mas essa colonização francesa dos menus, né? Sim. Né, ir buscar, né, inspiração na França, muito interessante. Eu acho que assim, a linguagem mesmo da gastronomia, ela se difundiu, né, a partir da França e em todos os países, né? Então, eu acho que seria uma conversa interessante mesmo a gente perceber primeiro isso, né? E a partir do, eu penso muito assim em relação ao meu trabalho quando eu ensino meus alunos sobre cozinha brasileira, né? O quanto a gente precisa mesmo, talvez, perceber um caminho paralelo, né? Porque é óbvio que a sistematização francesa tem a sua importância, né? E não vai deixar de ter essa importância. Mas realmente é um conjunto de regras, né? Um conjunto de regras, de prescrições, né? Daquilo que pode, daquilo que não pode, e que talvez não necessariamente tenha a ver com a nossa cultura, né? Culinária brasileira completamente. E aí são dois caminhos, né, que eu acho que podem ser complementares, mas, né, em relação à cozinha brasileira, realmente a nossa, né, forma de se alimentar, a forma que a gente se reúne ao redor da mesa, talvez não siga totalmente, né, esse conjunto de regras e prescrições que são sistematizadas aí no começo do século XX pela França. Mas é também uma necessidade, né, que depois se popularizou e depois virou americana, né? Mas era aquela quando nos tempos gloriosos da França, essa necessidade de ir buscar na França, copiar a França, copiar esse modelo, né? Sim. Essa necessidade é uma necessidade muito que eu vejo dos países colonizados, de buscar fora e não olhar, não criar e nem olhar para a sua própria identidade. Com certeza, é bem forte, né, a presença. Não tem problema, Flávia, se quiser colocar a pergunta que a Flávia escreveu, tá pedindo desculpa de não poder ligar a câmera. Imagina. Mas se você quiser, você escreve. Ela tá me fazendo uma pergunta aqui, ó. Flávia, eu já te respondo já. Você encontrou referência sobre o restaurante de cozinha brasileira que o Mário pretendia abrir com Paulo Duarte? Flávia, eu encontrei algumas poucas anotações também no arquivo, né, no Departamento de Gestão Documental, aqui em São Paulo. Depois, se você quiser entrar em contato, eu não incluí no trabalho, porque também acabou não fazendo parte aí do escopo, mas são anotações bem simples, né, dessa intenção dele abrir com uma lista curta de talvez mobiliários e etc., mas que não deixou mais rastros, né, além disso. Eu sei que essa é uma questão bastante emergente, né? Sobretudo para quem faz história, não sei se é o seu caso, mas eu sei que existe sim, esteve no meu radar, mas o escopo do meu trabalho ele foi sendo construído mais para descrever a parte, né, da qualidade culinária, trazer um pouco dessa visão da literatura gastronômica, então eu não inseri esse item lá, eu simplesmente, né, cito a intenção dele, mas cheguei a encontrar assim muito pouco, né? Parece que ele não deixou muito rastro, né? Esse projeto, a Flávia está perguntando, porque ele chegou a ser aprovado, né? O orçamento para construir seria onde é hoje, se não me falha a memória, é o Viaduto do Chá. E aí tem essa percepção mesmo, né? De compreensão de que naquele momento pudesse ser uma estratégia também dentro do Departamento de Cultura de falar sobre cozinha brasileira, né? De criar um ambiente aí turístico talvez mais né, relevante, mas isso não foi para frente. Ela tem outra pergunta. Não, a Ana tem uma pergunta. Você acha que essa influência francesa na gastronomia vem da colonização portuguesa? Não só, Ana, na verdade, a influência francesa ela é importante por si só, né? Então, ela chega aqui no Brasil da mesma forma que chega na corte russa, da mesma forma que, né, passa por todos os países que a época, né, da importância, né, da França mesmo como potência, da mesma medida. Aqui chegou também pela influência da corte portuguesa, mas ela tinha força suficiente, né, dado a sua sistematização e o trânsito também de pessoas, né, que vinham para trabalhar, principalmente no Rio de Janeiro,
e ela tem importância, assim, por ela mesma, né? A corte portuguesa contribuiu, sim, mas a França tinha potência suficiente. Eu não quero me avançar, pelo amor de Deus, hein? Se alguém depois ouvir historiadora, só estou assim tentando lembrar alguma coisa que me diz alguma coisa que isso começou já com Napoleão mesmo, né? Napoleão Isso mesmo. começou. Ah, acertei. Isso mesmo. O professor, acho que não foi no dia que ele veio aqui não, mas o professor Carlos Doria comentou isso em algum momento que já esteve com a gente, eu acho, aqui na Vera Kiss. Tem esse ponto de partida, sim. E, Paula, uma coisa, você que queria fazer esse estudo, e aí depois você teve que se adequar, né, dentro do departamento, ou lá no departamento, durante esses 2 anos que você estava como ouvinte, né, aluna ouvinte, você foi se inspirando com eles, como é que foi isso? Então, eu cheguei lá querendo fazer um recorte, né, de pesquisar Mário de Andrade culinária brasileira, mas realmente era um recorte muito amplo, e eu fui contando então com a orientação do meu professor, que depois eu entrei a primeira matéria que eu entrei foi exatamente o professor que me orientou depois, né, oficialmente na dissertação. Então, eu fui frequentando uma matéria que era epistolografia no Brasil, né, que fala das cartas, o que a gente pode apreender das cartas na época da colonização sobre a história, a cultura brasileira, e avançando também, né, sobre literatura depois disso. E aí fui percebendo com as orientações de que era um recorte muito amplo. O que eu queria muito é não sair da minha área, né? Porque, como eu disse, a gente não tem essa estruturação de gastronomia aqui em São Paulo, em universidade pública, então tinha essa dificuldade até de eu conseguir me localizar, né, dentro do que existe, né? Então, poderia fazer por meio da história, sim, mas para entrar e fazer o mestrado a partir da história, eu teria que ter uma quantidade um nível de conhecimento de história que não é a minha formação. Então, isso era uma dificuldade também para prosseguir. E dentro do Instituto de Estudos Brasileiros, ele foi fundado para abrigar projetos interdisciplinares. Então, ao longo do tempo, também conheci, tinham colegas ali que estavam estudando cultura e música, né, que estavam estudando cultura e educação, eu que estava estudando cultura e gastronomia. E aí, esse conjunto de documentos, ele me foi apresentado depois desses 2 anos, né? Então, quando eu fiz eu fiz a primeira tentativa de me regularizar como aluna, e aí o meu professor, né, o Marcos Antônio de Moraes, ele me apresentou esse documento. Ele falou: olha, Paula, a gente tem essa coleção, né, que talvez possa ser do seu interesse, você não quer, né, dar uma olhada? E aí foi quando foi se abrindo, né, o espaço, eu percebi que aquele conjunto de documentos poderia ser alguma coisa que desse para juntar, né? A minha intenção de não falar algo que não partisse da gastronomia e também pudesse falar de cultura brasileira, que é o objetivo ali do programa, né, de mestrado. Legal. Gente, perguntem, senão só fico eu. E porque, desculpa, outra pergunta naiva, né? Por que é Mário de Andrade e não Graciliano Ramos? Ou Sim. Machado de Assis? Por que ele? Essa, assim, foi a primeira coleção, né? E também porque o meu professor orientador, ele é especialista, né? Um dos especialistas em Mário de Andrade. Então, já tinha esse conjunto, né, de documentos que ele sabia que estavam disponíveis. E também porque, né, voltando até a pergunta da Flávia, o Mário, ele tem sido, assim, constantemente, né, nos últimos tempos, o trabalho dele vem sendo associado com esse interesse, talvez, dele pela alimentação, porque ele tem esse projeto em relação à música brasileira, né, ele tem esse papel importante, e ele, enfim, ao longo, né, acho que da trajetória, sempre foi uma pessoa muito curiosa. Esse fichário analítico que ele tem é a própria organização que ele faz da documentação que ele tem, livro, anotação. Assim, é um absurdo de interessante o quanto ele procurou, né, sistematizar também o conhecimento que ele tinha, né, o relacionamento, enfim, que ele tinha também com outros intelectuais. E esse ponto, né, que ele esteve como diretor do Departamento de Cultura e essa certa aproximação em alguns momentos, né, de algo relativo à cozinha brasileira. Então, já tinha esse histórico, né? E como a pergunta da Flávia trouxe aqui,
esse tema de que havia um projeto, né, de construção de restaurante de cozinha brasileira, deixa muitas indagações, né? Porque não necessariamente tem um projeto de construir uma cozinha, né, brasileira como algo partindo do poder público, não é a coisa mais, pelo menos não hoje em dia, tão comum, né? Então, por que será que havia esse interesse? E também, né, a partir do comentário da Flávia, ele deixou pistas, assim. Então, ela me perguntou agora porque parece que a gente, né, tem essa busca para saber se tem algo mais, o que ele pesquisou, né, que referências ele tinha de cozinha brasileira para talvez tentar conduzir um projeto como esse. Então, o Mário é uma figura assim, bastante importante né, no Brasil como intelectual, mas em relação à alimentação também, com essas pistas que ele foi deixando e a gente, né, não sabe muito bem, assim, né, não conseguiu concluir essa ideia. É uma ideia que não está concluída. Muito legal. Muito legal. Alguma pergunta mais? Não. De novo, Flávia. Sim, Ivete tem. Boa. Primeiro, Paulinho, sim, excelente. Obrigada. Nossa, eu sou totalmente leiga, né? É muito novo, como a Ju falou, mas eu achei interessantíssimo. E assim, o que a gente começa a pensar milhões de coisas, né? A minha curiosidade era saber quem executava esses menus. Eu já quero sair mais longe. Sim. Você chegou a ter ideia disso? Tem alguma referência sobre essas pessoas? É uma pergunta ótima, Ivete. Essa pergunta eu deixei lá nas minhas considerações finais também, porque não tenho, assim, não houve, pelo menos naquilo que eu consultei, a possibilidade de conhecer, de saber quem eram essas pessoas, né? O que a gente sabe é que pela qualidade ali das refeições, né, a forma que estavam estruturadas e toda essa descrição, que certamente, né, era alguém que conhecia as regras, né, ou seja, toda essa sistemática de alguma forma consultava, né, talvez tivesse isso acessível, ou alguém que foi instruído, né, para fazer isso a partir desses conhecimentos, mas a gente não tem como saber, né? Existe um comentário, eu acho que num dos menus que eu trago, que é um livro que fala sobre a hotelaria paulista, que menciona meio assim, de passagem, que havia um grupo de franceses que estava, né, em São Paulo, participando ativamente dessa construção de grandes hotéis, né? E isso a partir aí da década de 20, 30, né, 40, e menciona alguma coisa sobre um grupo de franceses, mas assim também não foi, acabou não entrando no escopo do trabalho, porque eu não consegui encontrar, né? Não tinha informações suficientes para trazer uma referência bibliográfica ou algo do tipo. Então, acho que fica o convite, né, também para quem assistir depois. É um assunto que fala, né, da própria história, né, da cidade de São Paulo, hotelaria. Quem tiver esse tipo de informação e puder compartilhar, certamente vai ser um a mais aí para o trabalho, né? Eu não consegui chegar nessas definições. Parabéns, Paulinha, gostei muito. Eu fiquei curiosa, eu vou dar uma pesquisada, assim, que eu legal, gostei Ivete. muito. Obrigada. Se eu achar alguma coisa, eu aviso. Sim, quem achar, me conte. Também tenho muita curiosidade. Ficou ali como aquelas abinhas abertas, sem resposta. Doutorado. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Mais uma pergunta? Muito legal. Paula, obrigada por compartilhar com a gente um tema tão diferente, tão novo para a gente, né? Porque é aquilo que eu falo, talvez as pessoas que trabalham com história ou até da gastronomia estejam mais ambientadas com isso, mas para a gente não, é muito legal ter a oportunidade de conhecer coisas diferentes. Uma coisa... Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, né? E tomara aí que esse trabalho possa ser difundido, né? Ainda mais com essa apresentação aqui na Veraquiz. Com certeza. Parabéns pela tese, parabéns para o orientador também que receba por aqui, parabéns para todo mundo, pelo departamento, parabéns. Adorei. Obrigada. Obrigada, pessoal. Gente, muito obrigada. Adorei muito, obrigada. Até a próxima. A Flávia está te agradecendo também, não sei se você consegue Obrigada, ver. Flávia. Claro que sim.
Até a próxima. Na próxima a gente fala, acho que de história também, né? Comida como cultura. Isso, É esse, né? O livro Máximo Montanari, isso mesmo. Montanari, exatamente. Continuamos. Gente, Paula, mais uma vez, obrigada, parabéns. Obrigada, pessoal. Bom sábado para vocês. Feliz Dia das Mães amanhã, né? É verdade. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença.